ressurreto. Me tornei propagador daquilo que eu tanto perseguia. Prazer, Start. Sou o Paulo. Ao ver essa multidão de adolescentes, o meu coração ele se enche de alegria. Vocês são fruto da pregação do Evangelho. Mas a minha alma está inquieta e meus olhos se enchem de lágrimas ao ver a superficialidade do Evangelho em que vocês têm vivido. Ei, você, vem cá. Fernanda, por que você tem vivido um evangelho tão superficial? Você não está nem quente e nem fria, você está morna. É evidente a sua inutilidade espiritual. Eu não sei bem o que tem acontecido comigo. Eu estou me sentindo uma pessoa incompleta, vazia, sem ânimo. A incredulidade tem tomado conta de mim. Eu apenas conheço Jesus que todas essas pessoas falam, as experiências de outras pessoas. Eu não tenho vivido meu relacionamento profundo e intenso com o Senhor. Eu não tenho intimidade com Deus e me tornei assim, morna e superficial. Não é esse o evangelho pelo qual Jesus morreu por você. Ele morreu para que você fosse filha, vivesse em comunhão com Ele. Você foi feita, assim como eu, para fazer obras maiores. Não, Start, não foi por esse evangelho que não só eu, mas muitos dos meus irmãos morremos, crucificados, decapitados, muito até de cabeça para baixo. Nós morremos para que vocês conhecessem o evangelho genuíno e vocês preferem os prazeres momentâneos. O que está acontecendo, Start? Eu quero começar a viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Quero renunciar à minha carne todos os dias e começar a desfrutar da alegria que é viver com Jesus Cristo. De ter uma intimidade profunda e intensa com Ele e ser encontrado por Ele, mas que Ele também me encontre. Mas todos os dias a minha alma, não anseia pela presença do Senhor. E eu não sei o que tem acontecido. Eu venho para o culto dos Start, eu vou para as células, mas eu me encontro assim, morna e superficial. Mas eu preciso viver o que Deus me chamou para viver. Mas eu não sei como é que faz isso. Hoje é o seu dia de reencontrar um caminho. Hoje é o seu dia de transformação. Acabou o tempo de viver uma vida rasa. Graças a Deus, Start, amém? Como vocês estão? Vocês estão bem? Agora a gente vai para o melhor momento, que é o momento da palavra. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Eu peço para que você possa prestar atenção. Sabe, tudo que vai ser ministrado aqui tem um propósito. Hoje é a noite que vocês vão ser transformados. Mas a transformação vem através de um entendimento. E o entendimento é da palavra de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Nicásio. Faço parte do Ministério Start. Eu tenho a honra de liderar a Tribo Rise. Cadê a galera da Tribo Rise aqui? Tá em peso, hein? E é isso. Também, antes de mais nada, eu queria orar para a gente começar. Amém? Então, bora fechar seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um Start. Eu creio que o Senhor já está aqui. Eu oro pedindo para que a Tua palavra entre no nosso coração e que possa gerar uma consciência espiritual. Que a partir de hoje nós possamos viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom, eu acredito que um dia você já se perguntou o valor de algo, não é verdade? Tudo que você tem um preço, tem um valor. Seja seu tênis, seja seu celular, seja sua roupa, tudo que você possui tem um valor. E se nós temos um valor, nós precisamos o quê? Zelar por isso, cuidar disso, não é verdade? Ou seja, as coisas que você tem, vocês não zelam por aquilo que vocês têm? Eu creio que sim, não é verdade? Mas existe algo muito valioso dentro de nós, que muitas das vezes a gente não valoriza, que é a presença de Deus. Eu queria começar te falando que a presença de Deus habita aí dentro, sabe? É uma realidade, é o que a palavra nos mostra, amém? Em João 14, 23, Jesus diz o seguinte:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viremos para ele e nele faremos morada. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus habita no seu coração. E eu não sei se você sabe por que você foi criado. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela o seu plano. Nós fomos criados para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Mas o Senhor nos mostra também que Ele quer habitar no meio do seu povo. Ou seja, o Senhor, Ele sente um desejo, um prazer de estar conosco. Sabe? A partir do momento que nós guardamos a palavra e vivemos para Cristo, Ele começa a habitar aqui dentro. Mas muitas das vezes a gente não valoriza isso. E nós precisamos dar valor à presença de Deus. Em Salmos 51, do 10 ao 12, o salmista diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa oração salmista, Davi, ele expressa, eu acredito que seja a oração mais sincera da vida dele. Ele valoriza a presença de Deus, por isso que ele fala que a presença, para que ele não possa ser expulso da presença de Deus. Porque ele sabia o quanto a presença de Deus era valiosa. Ou seja, Davi, ele valorizava aquilo, por isso que ele falou isso. E talvez você seja cristão desde muito novo. Talvez você saiba muito da Bíblia. Talvez você esteja aqui, né, desde pequeno, cresceu. Sabe, você engajado na célula, engajado no seu ministério. Sabe, você aparentemente é um cristão, mas você tem, sabe, não valorizado a presença de Deus, que é o principal. Eu quero te falar que sem a presença de Deus, nós não somos nada. E existe um discípulo de Jesus. O nome dele é Simão. Quem aqui já assistiu The Chosen? Eu acredito que a maioria. E talvez você se lembre de Simão. Simão, o Zelote, era alguém pouco falado na Bíblia. A gente só tem 2 versículos falando dele. Mas a série The Chosen, na sua poética, traz um ensinamento sobre a vida de Simão. Simão, o Zelote, ele fazia parte de um grupo que zelava pela vida do Messias. Eles eram judeus que zelavam pela vida do Messias. Ou seja, Simão, ele possivelmente era um homem forte, corajoso, sabe? Ele valorizava as coisas. Sabe, Simão era aquela pessoa que tinha disposição. E talvez você se identifique com Simão. Mas Simão, ele não valorizava o mais importante, que é a presença de Deus. E que privilégio nós temos de carregar isso. Mas nós precisamos ter responsabilidade. É um privilégio? Sim, é um privilégio. Mas também é uma responsabilidade. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor encontrou Simão. E quem dera hoje, Start. Hoje nós somos encontrados pelo Senhor também. Ou seja, o que a gente aprende com a vida de Simão, depois, é que nós precisamos ter zelo. Zelar pelas coisas de Deus. E claro que isso é uma responsabilidade, mas precisa ser por amor. Eu quero te falar que sem comunhão, sem intimidade, sem presença, não há como dizer que você dá valor ao sacrifício de Jesus. Ou seja, Deus, ele quer a nossa profunda devoção. E uma profunda devoção é uma vida de devoção. Sabe, é o primeiro mandamento. Amará teus Deus acima de qualquer outra coisa. E a gente só consegue a partir do momento que nós vivemos uma vida de devoção. Amém? Vocês estão comigo? Ou seja, nós não podemos nunca perder o zelo pela presença de Deus. Amém? Bora lá. O grito do Senhor hoje é como o profeta Osias, que deu ao seu povo, quando trazia a exortação vinda de Deus para a conduta daquele povo. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: pois desejo misericórdias, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ou seja, é somente quando nós temos o conhecimento, o entendimento que vem da parte de Deus, que nós começamos a valorizar a presença dEle. Talvez hoje você chegou aqui sem valorizar a presença de Deus. Mas se Ele te trouxe aqui hoje é porque você tem uma chance de mudar, sabe? De ser responsável. É um privilégio, mas você precisa ser responsável. Você está carregando algo.
Sabe, muitas pessoas na Bíblia, muitos homens de Deus na Bíblia, eles tiveram a oportunidade de carregar a presença. Mas muitos foram reprovados porque não zelaram pela presença de Deus. E se você não zelar pela presença de Deus, sinto muito lhe dizer, você será reprovado por Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que deve ser valorizado, amém? Nós precisamos ser que nem Abraão. Abraão valorizou a presença de Deus. Davi, ele quis construir um lugar para que a presença de Deus habitasse. E o que falar de Maria? Aos pés de Jesus. Ela escolheu a boa parte. Amém? Vocês entenderam? Bora para o segundo tópico. Valor exige temor. Em Hebreus 12, 28 diz o seguinte: por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E temor no reino de Deus é algo necessário. O reino de Deus não é um reino de bagunça. Então você não pode simplesmente chegar e colocar o pé, achar que as coisas são do seu jeito. Não, nós vamos precisar ter temor, porque Deus é totalmente santo, sabe? E Ele espera isso de nós, sabe? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, santidade é um chamado de Deus para a nossa vida. Você não escolhe ser santo, é um chamado. E chamado a gente vive, amém? Temor. A palavra temor, segundo o dicionário de Oxford, significa sentimento de profundo respeito e obediência. Ao contrário do que muitos pensam, temor ele não representa medo. Não, temor não é sobre ter medo. É sobre ter um profundo respeito. É sobre ter reverência. Eu creio que vocês obedecem seus pais, não é verdade? Mas eu creio que vocês não têm medo dos seus pais. Vocês têm respeito por eles, não é verdade? Então, nós devemos ter exatamente a mesma coisa com Deus. Ou até maior. Reverência, respeito, profunda devoção, profundo zelo. Precisamos valorizar aquilo que deve ser valorizado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, versículo 1 diz o seguinte: amados, uma vez que temos promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, o temor de Deus na vida cristã, ela é necessária. E bora falar a verdade. A nossa geração tem negligenciado isso muitas das vezes. A gente tem vivido uma vida como se as coisas de Deus não importassem. Eu faço do meu jeito, eu faço tudo o que eu quero, e tem que ser assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você viver dessa forma, você será reprovado por Deus. Deus tem te chamado para viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. E eu acredito que você já escutou aquela frase: o diabo não brinca de ser diabo, não é verdade? Quem já escutou essa famosa frase? O diabo não brinca de ser diabo. Mas por que você tem brincado de ser cristão? Que liberdade é essa? Não podemos ser convenientes com o pecado. Pecado é pecado em qualquer tempo, lugar e espaço. Pecado é pecado. Sabe? Não existe pecadinho, pecador. Não. Pecado é pecado. Sabe? Nós precisamos viver uma vida de arrependimento, porque o chamado de Deus para a nossa vida é uma vida de arrependimento. Sabe? Todos nós que aceitamos já Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos chamados a viver uma vida de arrependimento. Sabe? Esse é o verdadeiro evangelho. Se você não se arrepender do seu pecado, sinto-me lhe dizer, você não vai viver o verdadeiro evangelho. E tem sido pregado aí afora um falso evangelho. Sabe? Acho que é a famosa hipergraça. Você faz tudo o que você quer. E no reino de Deus, isso não funciona. Precisamos olhar para a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos. Que é só assim nós vamos viver tudo aquilo que Deus quer. Tem uma frase de Thomas Watson que diz o seguinte: quão distantes de amar a Deus estão aqueles que pecam diariamente, sem que isso golpeie o seu coração. Não se esqueça, meu irmão. O sacrifício de Jesus não foi vão. Ele pagou um preço que era para eu e você pagar. Recebemos de graça, mas não foi de graça. Uma pessoa teve que ir lá morrer por nós. Não se esqueça de valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Você não pode brincar com o pecado. Sabe, acabou esse tempo de você brincar com o pecado. Deus tem te chamado para viver uma vida de santidade. Amém? Vocês estão comigo? E quando nós escolhemos pecar,
nós tiramos Deus do primeiro lugar na nossa vida, sabe? E não é isso que Ele quer para nós. A gente acaba se tornando um ídolo para nós mesmos, sabe? Nós começamos a amar coisas que Deus detesta, sabe? Nós começamos a valorizar coisas que Deus não pede para nós valorizarmos. Ou seja, meio que a gente nega, meio que a gente abandona aquilo que Jesus fez por nós. E eu sei que é duro falar isso, mas nós precisamos pregar o Evangelho, como eu falei, todos os dias para nós mesmos. Que só assim nós vamos viver tudo aquilo que Deus quer para nós. Sabe? Nós precisamos ter valor pela presença de Deus. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: quando o teu coração estiver firme em Cristo, então serás inimigo do pecado por amor, e não pelo medo do castigo. E é dessa forma que nós precisamos viver. Com nojo do pecado. Detestando o pecado. Eu sei que nós somos pecadores, né? Mas Deus tem nos chamado para viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade não é você nunca pecar, porque de fato vão ter alguns erros, vão ter algumas falhas, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao arrependimento, sabe? O chamado para ser santo é ser separado para algo exclusivo de Deus. Ou seja, quando você como posso falar? Quando você se dispõe a deixar tudo para trás e ser um instrumento na mão de Deus. Isso é sobre uma vida de santidade. Vocês lembram que eu falei de Simão para vocês? Um discípulo de Jesus, que a Bíblia fala pouco sobre ele, mas no contexto histórico nós aprendemos algumas coisas. E Simão, ele pregou o Evangelho. E alguns historiadores acreditam que ele pregou o Evangelho ao longo da Mauritânia e África Menor. Por fim, foi crucificado, dilacerado e enterrado na Britânia. Simão é o retrato de alguém que reconhece o valor de Cristo, na presença de Cristo. Ele passou a exercer o temor pela presença, não mais pelas antigas liturgias. Isso só é possível porque ele reconheceu o valor da presença de Deus. E hoje nós vamos reconhecer o valor da presença de Deus, sabe? Mas é uma decisão, parte de nós. Sabe, é impossível dizermos que amarmos a Jesus, que nós estamos dispostos a viver o Evangelho, se na verdade nem se movimentar esse movimento, nem lê a palavra, nem faz devocional. Às vezes a gente, sabe, mata o evangelismo porque a gente nem prega o Evangelho. Sabe, talvez aquilo que a gente fale por aí afora, na sua escola, talvez você nem viva. E hoje é um tempo de você mudar. Em Lucas 9:23, Jesus diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O tomar diariamente a cruz e seguir Jesus é um chamado. E nós precisamos obedecer este chamado todos os dias. Não se esqueça do sacrifício de Jesus por você. Hoje você carrega a presença de Deus aí dentro. Vamos valorizar, vamos ter zelo. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Eu creio que ninguém aqui quer ser reprovado por Deus. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Amém? E só quando nós descobrimos esse valor, que a devoção e a paixão vêm. Eu falei para vocês que é sobre uma vida de devoção, uma vida de paixão. É uma vida de zelo pela presença de Deus. E hoje o convite de Deus para você é que você mergulhe fundo pela presença e no temor de Deus. Que você nunca se esqueça que você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Foi esse start. Mas antes de mais nada, eu queria orar para finalizar essa palavra. Amém? Então, bora fechar nossos olhos e vamos orar. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por Tua palavra. Eu creio que a Tua palavra entrou nos nossos corações. Muito obrigado pelo Teu ensinamento. Nós entendemos e aprendemos que nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos ter zelo pela Tua presença. Cultivar aquilo que o Senhor confiou em nós. Nós precisamos ter responsabilidade. Eu oro para que Teu Santo Espírito nos guie no caminho que o Senhor quer. Que a partir desse entendimento nós possamos ver tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Assim que eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, Start! Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo?
Tô vendo uma galera meio pra lá, meio pra cá. Vocês estão comigo? E aí, a gente já aprendeu nessa noite sobre o valor do sacrifício, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Quanto vale o sacrifício de Cristo para você? Porque você tem tratado como se não valesse nada. Você tem tratado como se ele indo à cruz por mim e por você não fosse nada. Mas a gente já declara na sua vida, em nome de Jesus, que você vai sair daqui valorizando o sacrifício de Cristo, valorizando o sangue que foi derramado por mim e por você. Amém? Amém mesmo? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o valor do ID. Vou falar de um versículo que todo mundo conhece. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a... E aí, minha gente? A toda criatura. Teve alguém que falou, vou repetir, tá bom? Para ficar mais bonitinho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a... Muito bem. Para a gente entender melhor, a gente vai dar uma passeada pelo livro de Marcos, capítulo 16. Jesus ele já havia consumado o plano divino de redenção, pagando as contas pelo meu e pelo seu pecado, oferecendo a plena restauração entre nós e Deus. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos amigos de Deus. Antes éramos inimigos, hoje eu e você, nós somos amigos. Amém? Amém. Após o seu sacrifício, Jesus ele ressuscitou. Ele passou 40 dias com os seus discípulos, instruindo eles sobre um tempo novo que estava por vir. Então Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, eu não sei o que você entende quando Jesus fala ide, mas eu não entendo ele falando assim, se você quiser ir pregar o evangelho, vai lá e prega. Se você quiser, sei lá, chegar nos seus amigos e apresentar a salvação, vai lá e apresenta. Não é uma opção, meu amigo, é um mandamento. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar, eu não sei se você está com a cabeça longe, mas eu peço para que você preste atenção aqui. O evangelho não é brincadeira, o id não é brincadeira. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus disse ide, ele não estava nos dando opção. A grande comissão não é uma opção a ser pensada e a ser considerada. A pregação do evangelho é um mandamento que eu e você devemos obedecer. Mandamento não é para a gente pensar, tipo, será que vai ser bom para mim? Será que vai ser legal? Será que as pessoas vão olhar para mim e vão me achar maneira? Gente, pelo amor de Deus, pessoas morreram pela causa do evangelho. Você está preocupado com que alguém te ache maneiro? Sabe, o evangelho, ele foi feito para ser pregado, o que eu e você temos feito, sabe? Ele não nos deu opção, ele nos mandou pregar. A história da igreja está repleta de anunciadores, de pessoas que anunciaram o evangelho. Você conhece alguns, eu conheço alguns, você sabe, né? Pronto, homens e mulheres que não se envergonharam, que honraram o poder da mensagem do evangelho até a sua morte. O que é que você tem feito pela pregação do evangelho? Quem é você? Na história da pregação do evangelho na igreja, você é só mais um que está na multidão e acompanha o bonde e vai indo, ou você é aquele que se levanta em meio a essa geração de eco e é a voz? Eu e você não fomos feitos para ecoar, sabe, vozes do mundo. Eu e você fomos feitos para ser a voz que se levanta e diz, existe alguém que morreu na cruz por mim e por você, existe alguém que nos salvou, existe alguém que está voltando para nos levar. Sabe, não é brincadeira. Eu não sei o que você acha sobre a pregação do evangelho, mas eu te garanto que não é brincadeira. Nicásio falou aqui que o diabo ele não brinca de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser crente. E tem muita gente brincando com a pregação do evangelho. Sabe, você pode até pregar o evangelho na sua escola, mas quando sai da escola você não prega. Você pode até pregar o evangelho, você pode até colar no Praça Viva, massa. É muito bom. Mas se dentro da sua casa você não tem pregado o evangelho, de nada adianta. O evangelho não foi feito para ser pregado somente em uma área da sua vida. O evangelho é para ser levado para todas as áreas. Sabe, as pessoas, esses homens e mulheres de Deus não se envergonharam da história do evangelho, do poder que havia na mensagem. Por que você tem se envergonhado? Por que quando na sua escola estão falando de Jesus, você ao invés de se posicionar e dizer, esse cara me salvou, você é aquele que abaixa a cabeça e finge que nem conhece?
Evangelho é sobre posicionamento. Valorizar o Evangelho, valorizar o sacrifício de Cristo, é sobre você se posicionar independente do local. Sabe, vamos imaginar como um discípulo de Jesus, ele veria a nossa geração. Se um discípulo de Jesus estivesse aqui no Start, ele olhasse para vocês agora, o que ele pensaria? Sabe, eu acho que ele ficaria bem feliz por ver vários adolescentes num sábado dentro da igreja, mas eu acho que ele ficaria bem triste também ao perceber que enquanto eles morreram mortes dolorosas, e sabe, eles nem pensaram duas vezes, a gente está aqui simplesmente não conseguindo renunciar aos prazeres da nossa carne. Eu ouvi de uma senhora essa semana que nós fomos feitos para a pureza. Nicásio falou sobre santidade e tudo mais, e eu quero que você entenda isso. Sabe, o caminho para que as boas novas chegassem até mim e até você não foi regado com promessas de você vai ter muitas coisas, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter fama. Não, foi regado com sangue de pessoas que não se envergonharam, sangue de pessoas que honraram. Eu não sei se você está entendendo, mas pessoas morreram para que eu e você conhecêssemos esse evangelho, e a gente tem tratado como se não fosse nada. Quem é você na história da pregação do Evangelho? A mensagem é importante demais para ficar só nos intervalos bíblicos. A mensagem é importante demais para ficar só aqui no Start. Se você... Olha o professor que está do seu lado e fala, se você não tem se responsabilizado por pregar, quem vai? A pergunta é, se eu e você não fomos, quem vai? Se você que está aqui todo o Start... sabe, vem ouvir a palavra e não tem pregado, o que você tem feito aqui? De nada adianta você se encher se você não transborda. De nada adianta você se encher tanto, conhecer tanto, se você não tem pregado, se você não tem vivido. Como eu falei, a mensagem é importante demais para ficar guardada só para nós. Coisa boa a gente compartilha, né não? Quando você tem algo legal, você quer compartilhar com sua amiga, com seu amigo, não é? Então, por que o Evangelho não tem sido assim na sua vida? Qual a parte do ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Nós ainda não entendemos. É bem simples, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide. Qual a parte a gente ainda não entendeu? Por que está nos custando tanto entender esse ide? Porque você continua parado no seu lugar, enquanto pessoas têm marchado diariamente para o inferno e você não tem feito nada. É como se você conhecesse a cura para uma doença e não está fazendo nada. Sabe, eu quero que você entenda o valor disso. É um privilégio, cara, mas como o Nicásio falou aqui, é responsabilidade. Conhecer o Evangelho não é somente, caramba, eu conheço Jesus, muito bom, vou viver minha vida tranquilamente. Não, meu amigo, tem pessoas lá fora, tem pessoas na sua escola, na sua casa, na sua família, precisando conhecer esse Jesus que você conhece, que você adora todo domingo, todo Start, mas você está aí parado e não apresenta esse Jesus. Sabe, como eu falei, a história da igreja ela está regada. O caminho do Evangelho, ele não está com flores, ele não está com, como eu falei, com promessas de que você vai ser super bem-sucedido. O Evangelho não está aqui para falar que você vai ser bem-sucedido. Como o Nicásio falou, meu amigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. O que é que você está fazendo? Eu não sei o que você tem feito da sua vida não, de verdade. Todo terceiro sábado do mês a gente tem Praça Viva. Se eu vejo metade dessa galera é muito. Você não tem se levantado para anunciar o Evangelho. Não estou falando só sobre o Praça Viva, mas na sua escola, quem é você? Você é aquele que se camufla na multidão, ou você é aquele que se destaca por carregar algo diferente? Você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, meu amigo, seja a diferença. Eu e você fomos chamados para sermos a diferença. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus ele sempre está cercado de multidões, né? Ele estava sempre com um monte de gente seguindo ele. Mas poucos se sentavam à mesa. Poucos. O que diferencia essa multidão dos que sentavam à mesa? A entrega, a intimidade. Eu tenho uma pergunta para você. Quem é você? Você é mais um da multidão ou você é aquele que se senta à mesa e se entrega?
Sabe, entender o valor do Evangelho é entender o que Paulo diz em Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe, eu queria tanto, nessa noite declarar sobre a sua vida, que você tenha a coragem de Paulo, de falar que todas as coisas são como esterco, comparadas ao ganho de conhecer a Cristo Jesus. Esse mundo é como um lixo, é como algo descartável comparado ao valor de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Eu e você não fomos chamados para esquentar a cadeira da igreja, você não foi chamado para ser estrelinha da igreja, para brilhar aqui dentro, você foi chamado para brilhar lá fora. Eu e você não fomos chamados para sermos reconhecidos e vistos aqui dentro, não. Quem é você lá fora? Quem é você quando o seu líder de célula não te vê? Quem é você quando o seu líder de tribo não te vê? Quem é você quando Luana e Diego não estão te vendo? Qual testemunho você tem dado? Qual evangelho você tem apresentado para essas pessoas? Porque você falar de Jesus aqui dentro é muito fácil. Eu quero ver você se colocar numa roda dentro da sua escola que ninguém conhece a Cristo, que as pessoas se envergonham dessa mensagem. Esse é o local para onde você tem que ir, meu amigo. A luz só brilha na escuridão. Se lança nela. Quando olhamos para as escrituras, que a gente já tinha falado, que Jesus estava sempre cercado por uma multidão. O que eu quero que você entenda é que não é a multidão que leva o evangelho para o mundo, mas sim aqueles que se entregam e passam a viver para ele. Não existe pregação sem renúncia, não existe paixão pelo evangelho sem sofrimento, não existe viver para Cristo sem antes haver morte. Não existe uma vida para Cristo se antes você não morrer para si mesmo. Não existe. É noite de nós avaliarmos quem somos nós na história da pregação do evangelho. Se nós somos participantes e aqueles que preparam o caminho, ou se somos aqueles que observam. Os anunciadores não são aqueles que mais falam bem. Então, você esteja se perguntando, mas eu nem falo tão bem, o que é que eu vou fazer para pregar o evangelho? Não precisa falar bem, meu amigo, precisa viver e conhecer o evangelho. Não precisa de muito. Sabe, os anunciadores são aqueles que têm fome por obedecer. Muitos têm vindo para a igreja e têm pedido batismo com fogo para sair daqui falando em línguas, mas poucos têm pedido batismo de obediência e de paixão pelo evangelho. O Espírito Santo, ele quer derramar na minha e na sua vida paixão por obedecer às escrituras. Está faltando esse zelo, a nossa geração não zela pela palavra do Senhor. A diferença entre os que pregam e os que não pregam é bem simples. Uns conhecem, outros obedecem. Quem é você? Conhecer a Deus é muito massa. Mas o que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com esse conhecimento? O Senhor está nos chamando para um tempo de obediência, um tempo de mais amor pela palavra, um tempo de chorar. Lembra que eu falei que enquanto você está aqui no Start, tem pessoas indo diretamente para o inferno? Pessoas da sua família que não conhecem a Cristo têm ido diariamente. Estão marchando rapidamente para o inferno e você está aí, conhecendo a salvação e não anuncia. O evangelho é algo que a gente tem que sair gritando, velho. De verdade, o evangelho é loucura. Se você está aqui, já deve ter percebido que o assunto é obediência e compromisso. Não existe evangelho sem isso. Obediência e compromisso. Se você está aqui é porque alguém fez com que a mensagem chegasse até você. Ter recebido o evangelho não é só um privilégio, mas também uma responsabilidade. Não basta ter recebido, você precisa passar adiante. Não basta ter recebido, você precisa ser anunciador. Em João 14:21 diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Vou fazer uma pergunta, você ama a Deus? Vou perguntar de novo, você ama a Deus? Por que você tem desobedecido? É muito fácil a gente abrir a nossa boca e falar, eu amo a Deus de todo o meu coração, vou servir lá no Start. Massa, meu amigo. Mas e a obediência, onde está? O próprio Jesus diz, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Suas ordens para nós não podem ser negligenciadas. Nós devemos cumprir o maior mandamento, que é amá-lo, mas para amá-lo nós precisamos obedecê-lo. Pregar o evangelho não é um chamado específico. Pregar o evangelho não é só para Diego e para Luana, não é só para o seu líder de célula. Sabe, a grande comissão não é uma opção,
É um mandamento. O Senhor está nos chamando para um novo tempo de obediência, um novo tempo de entrega, um novo tempo de valorização, um tempo de compaixão por aqueles que não conhecem. Eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar. Vou pedir para que você feche os seus olhos e ponha a mão no seu coração. A gente vai orar e eu acredito que você vai sair daqui entendendo o valor desse evangelho. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, nos dá a dor dos famintos pela presença. Espírito Santo, não deixa com que os nossos olhos fiquem secos. Põe lágrimas em nossos olhos pelo evangelho. Põe paixão em nosso coração por quem você é, Jesus. O nosso pedido nessa noite é: nos ensina a te obedecer, nos ensina a te amar. Senhor Jesus, pela nossa força nós não conseguimos. Nos ensina a valorizar o teu sacrifício. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso maior desejo, obedecer a ti, Senhor Jesus. Nosso maior anseio, nossa maior ambição é sermos teus amigos, é conhecer a ti e te fazer conhecido. Sabe? Então, é isso, Espírito Santo, continua fazendo nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.